Eu hoje vou contar uma historinha escabrosa, porém excitante, tão ao gosto das senhoras donas de casa que estão me vendo e ouvindo. O Beto era super amigo de todos, sempre presente, e até nos momentos de ausência dele, ele estava presente. Com as pessoas que ele tinha afinidade, com as quais ele convivia dia a dia, o Beto era uma pessoa excessivamente carinhosa. Ele era excêntrico, diferente, de muito bom gosto. Ele gostava de coisas boas, bonitas. Ser Beto Stodic é até ótimo, porém, de vez em quando, não pode ser pior. Além de perder a liberdade de vir, fazer e deixar fazer, e até de dizer, pasme, a confusão é grande entre a pessoa em si e o colunista. O Beto era uma pessoa que nunca mais encontrei alguém como ele. Aglutinar pessoas adoráveis e conseguir que essas pessoas o seguissem como discípulo. O Beto era exigente com os amigos. Para chegar no lado dele, tu tinha que ter valor, cara. Chato, feio, burro. Não chegava. Pois os chatos estão por tudo, multiplicando-se. Então o Beto se inteirava de tudo que acontecia, não só em Florianópolis, mas no mundo. Eu gosto de mim. Eu gosto da minha família. Eu gosto dos meus amigos. Eu gosto de gente. Eu gosto de Florianópolis. Eu gosto de Gal, de Caetano, de Gil. Eu gosto dos Beatles. Ele gostava de todas as coisas boas, né? Gostava de música, livros, gostava de pinturas, muito, boas bebidas, boa comida. O Beto gostava de duas coisas em especial: queijo e bife à milanesa. Ele adorava conversar, adorava dormir e adorava comer. Gostava de viajar, de arte e de cultura mesmo. Ele sempre gostou de português, ele sempre gostou de literatura, ele sempre leu muito. Lá de casa ele deve ter sido o que mais leu. Que o Beto era o máximo absoluto, porque ele era íssimo em tudo. Era inteligentíssimo, brilhantíssimo. O Beto, no final da década de 60, o Beto já escrevia num jornal do Rio de Janeiro. E depois, quando ele veio para cá, acho que em 1971, ele deu início a escrever a sua coluna no jornal O Estado, de maneira diária. Nós fomos companheiros no jornal O Estado. Eu fazia uma coluna de informação política e o Beto fazia aquela coluna que foi a coluna que o projetou na imprensa de Santa Catarina. Crítica, variedade, social, enfim, mais social. E finalmente tivemos a experiência também como colegas na revista Quem, que era uma revista de publicação mensal de um empresário de Curitiba e que fez um grande sucesso aqui em Santa Catarina no início da década de 80. Ele foi a primeira pessoa que eu conheci que trabalhava em casa. Claro que ele tinha um histórico de antes de trabalhar em redação. Mas a partir do jornal do Beto, foi quando ele começa a trabalhar em casa e depois, quando vai para o jornal de Santa Catarina, o jornal do Estado, ele volta a trabalhar em casa. Talvez eu trabalhasse antes, mas eu não tinha referência. Ele criou o jornal que foi um sucesso também, de boa circulação na capital. Então, esse aqui é o jornal do Beto, né? Então você abria, você lia aqui, depois você tinha que ver aqui de novo. Aqui são duas, aqui é 4, 5, 6, 7, cada uma dessas é uma página, mas aqui pode ser uma matéria só, né? Então as pessoas, quando viam isso, elas ficavam assim, procurando onde começar e onde acabar, totalmente diferente do que é um jornal convencional. Houve uma época em que ele
fez um trabalho na televisão. E ele dizia para mim, e eu também dizia para ele, o Beto na televisão não tinha nada a ver com o Beto da coluna. Ele tem receio do espelho mágico, mas na real é puro charme, pois ele é bom em tudo que faz. Não é mesmo, Beto Stodic? Pois é, quem diria, Bela Isabela, cá estou eu tentando diversificar meu trabalho da coluna à televisão. Eu que tinha esse trauma todo há anos, não é? Aqui estarei alguns dias da semana, entrando assim de supetão, de surpresa. Com o hábito de se acordar cedo, 7 horas da manhã, 7h30, ele elaborava a coluna e ele desenvolvia, e 10h30, 11 horas, depois que o Joris Marengo, que era o Joris, o cartunista dele, trazia a coluna, trazia a charge, o Beto levava até o jornal, o Estado, ele mesmo levava pessoalmente, levava no jornal Estado, lá na SC 401 já, e lá elaborava, e depois o resto do dia ele ia para a casa de um irmão para almoçar, ou ia para a casa da mãe. Mas era sempre exatamente uma rotina que ele desenvolvia no dia a dia. Não, geralmente ele trazia a coluna pronta. Na época não havia internet, tinha que levar mesmo, né? Tudo prontinho. Raramente, a menos que no final de tarde, que ele passava lá, porque tinha para substituir uma matéria, uma notinha, alguma coisa, então ele passava lá para... Mas ele estava sempre presente na redação. Mas ele trabalhava muito via telefone. O telefone dele, assim, na época... E era uma época assim que as pessoas tinham telefone, mas nem usavam muito telefone, mas o Beto vivia colado. E não só ligando para Florianópolis, mas ligando para Brasília, ligando para o Rio, ligando para São Paulo. Ele ia em busca da fonte, da notícia, né? Quando ele sabia algum rumor, ele ia lá checar. Ele tinha sempre uma preocupação muito grande de não largar uma nota, uma informação, se ela não fosse checada, conferida, se não fosse vista a veracidade dele. Mas também era um grande inventor de casos. Também adorava inventar uma história que não tinha acontecido. Ele pegava 1, 2, 3, 4 histórias, juntava e transformava numa só. E inventava uma grande história dizendo que tinha acontecido ontem, uma alta dama da sociedade, e pronto, né? Aí a cidade inteira ficava uma semana querendo saber. De repente, quando era alguém que ele não curtia, ele criava uma história em cima de um nome diferente. Ele criava o personagem daquela pessoa. Conta quem sabe demais que alguém da gerência do motel viu o casal entrando e reconheceu a fulana. Não é a mulher do Cicrano? Perguntou. O curioso conhecia o marido traído que estava em casa àquela hora e não teve dúvidas. Demonstrando pouca prática aliada a mau caratismo, telefonou ao marido contando que essa mulher estava assim, assada, na companhia de um tal, naquela hora, naquele motel. Ele inventava muita nota também, né? A cidade naquela época não tinha muita informação, ele inventava. O Beto era um cara rico de criatividade. A redação abastecia ele com informações. Qualquer notícia que servisse para dar uma picadinha em alguém, alguma coisa, a gente passava para o Beto. 2 turnos na Assembleia Legislativa? Os funcionários já decidiram. De manhã, coçam um saco. E à tarde, fazem curativo. O Beto tinha excelentes informantes. Aqui na cidade, porque o Beto era uma referência na área jornalística. Se você quisesse fazer com que uma nota tivesse um certo registro no dia seguinte, ela era publicada na coluna do Beto, porque era realmente a coluna que divulgava e tinha repercussão em nível estadual. Mas o Beto pegou uma fase muito importante em que ainda predominava um jornalismo literário, um jornalismo em que havia preocupação com o texto e não com a informação. A informação era imprescindível, mas se você não trabalhar um texto, você não atrai uma leitura. E o Beto tinha competência de, em poucas palavras, parece que escrevia um oceano de informações. Ele tinha uma competência de fazer um resumo com 2, 3 palavras. Falar mal da vida alheia é o único patrimônio público florianopolitano que realmente já está tombado. Ele tem coisas assim, se tu lê, são atualíssimas, sabe? De política mesmo, que parece que tu tá lendo o que aconteceu ontem ou que não aconteceu, né? Ou promessas, ele cobrava muito promessas de político. Se o Edson Andrino fosse Jânio Quadros em Florianópolis, por exemplo, já teria resolvido o problema do lixo. Ele sempre deixou a impressão de que o que ele dizia era o que ele escrevia era o contrário do que dizia.
Era essa a sensação que ele passava. Ele comentava, ele criticava, ele avaliava, ele condenava, ele disparava, entendeu? Torpedos em cima da realidade política, em cima dos fatos políticos. Ou de coisas que ele sabia. Pois o governador Amin não sabe se